Você já sentiu que você tá fazendo tudo certo, mas parece que o sucesso não chega? Aquele resultado que você quer atingir não chega? É porque talvez você esteja esquecendo algo primordial, que é a fé. E hoje a gente vai falar como a fé pode transformar o seu sucesso no digital. Vou te mostrar como você vai confiar no invisível para você ter resultados extraordinários, e no final desse vídeo você vai ter insights incríveis para você estar aplicando e fortalecendo a sua confiança. Vocês estão falando com uma pessoa que trabalhava na CLT, que trabalhava de segunda a sábado. E eu cresci, gente, ouvindo isso. Eu já tinha essa crença de o quê? De que eu precisava trabalhar pra uma pessoa. Eu passei 7 anos me formando, eu sou bióloga licenciada e mestre também por universidade pública, que é referência, pelo menos aqui onde eu moro, que é a UFPE. E ainda assim, quando a gente vai pro mercado de trabalho, a gente entra naquele ciclo eterno de viver pra pagar conta. E eu cheguei num dado momento, depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre a minha trajetória no digital, mas a gente chega num dado momento que aquilo me sugava muito, a minha saúde mental tava zero e eu não conseguia construir a vida que eu queria, não conseguia ter o sucesso que eu queria, e foi quando eu encontrei o digital. Hoje faz mais de 3 anos que eu vivo do digital, e esse meio, gente, não é... O digital, ele é uma ferramenta incrível, que transformou a minha vida, transforma a vida das minhas alunas, mas ele é como qualquer outro desafio que você encara na sua vida, tem altos e baixos, você aprende, você, enfim, e por aí vai. E nesse meio do digital, até eu de fato me encontrar e ter resultados e viver só disso, eu passei por muitas provações, por muitos desafios de treinamentos. Então eu vejo muitas pessoas falando, eu fiz um treinamento tal, não sei pra onde ir, que se sente perdida, como começar. Sinceramente, eu não fui uma pessoa que eu tinha muito medo, digamos assim, eu tinha medo na realidade de continuar no mesmo lugar. E quando eu fazia treinamentos, eu entendia que eu precisava me mexer. Passei por treinamentos que não foram bons, e o que é que me fazia continuar? Era fé, era acreditar de que eu ia conseguir conquistar a vida que eu queria, era acreditar que eu não vivia, que eu não vim nesse mundo pra ficar presa numa CLT, pra ser desvalorizada, pra viver cheia de ansiedade, dificuldade de dormir, várias outras coisas, sabe? Passar 4 horas dentro de um ônibus. Então, na realidade, o que eu acreditava era que eu não tinha vindo ao mundo pra viver aquilo ali. Eu acredito que eu vim pra viver mais, sabe? E foi nessa fé, pra vocês terem ideia, que eu me firmei. Que por mais que eu passasse por um treinamento que não trouxesse resultado, ou pelo menos eu não compreendia até a maturidade que eu tinha ali, que eu tava assistindo aquelas aulas, aquele curso e tudo mais, eu não desisti. Então, imagina se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira frustração. E eu falo disso do digital porque foi uma experiência minha, mas assim como pode ser também com qualquer outra coisa na sua vida. Então eu tive fé de que eu ia viver algo melhor. Então a pergunta é, como é que você faz pra fortalecer a sua fé mediante o que você quer conquistar? Gente, eu acho engraçado porque tem o medo e tem a fé. São dois sentimentos que pra mim são diferentes, totalmente opostos, mas são sentimentos que você acredita em algo que você não tá vendo. O medo, você tem medo de algo, você tem medo de algo dar errado normalmente, mas você acredita em algo que não aconteceu e que não tá vendo. A fé, você também acredita em algo que ainda não aconteceu e que você também não tá vendo. Se você observar, quando você olha pra uma situação, você tem essa escolha. Onde tem medo, gente, não tem fé. Não adianta, eu tenho medo, mas eu tenho fé. Uma fé sem ação é uma obra morta. Não adianta de nada. Agora, se tem fé, não vai ter medo, porque tu acredita tanto, tu pode sentir o medo. Tu pode sentir, é normal, é fisiológico, mas tu deixar de agir porque tu sente medo, não é fé. É preguiça, é procrastinação, é qualquer outra coisa, menos fé. Então, nessa situação, ainda a situação que você se encontra hoje, você pode decidir o que é que você vai sentir, o que é que vai prevalecer na realidade. O que é que vai prevalecer? Você sentir medo, mas ir dar o seu passo de fé, você dá o passo e Deus dá o chão, ou você deixa o medo dominar e você diz da boca pra fora que você tem fé, quando na realidade é uma fé totalmente morta porque você não tem ação. Eu vou trazer pra vocês 3 histórias aqui que eu acho incríveis, e depois você comenta aqui se você já escutou alguma delas, mas eu já tinha ouvido, eu dei uma pesquisada a mais pra trazer pra vocês, porque são histórias inspiradoras e que hoje a gente vê o quão longe uma decisão que essas pessoas tomaram levaram ela. Howard, vocês vão perdoar as minhas pronúncias, tá? Mas vamos lá, Howard, gente, esse foi o cara que hoje é o dono da Starbucks. O que é que aconteceu? Ele veio de família humilde e quando ele começou a trabalhar na Starbucks, ele não fundou a Starbucks, ela já existia há 11 anos quando ele começou a trabalhar. Ele trabalhava no setor de marketing e a Starbucks, ela só vendia grãos de café. E aí teve uma das viagens que ele fez da empresa pra Itália, que ele viu como lá as cafeterias, elas traziam, sabe? E ele trouxe essa ideia da Itália, de como funcionava, pra poder inovar a Starbucks. Aconteceu que o quê? Que os fundadores não apoiaram essa ideia dele. O que é que aconteceu? Aconteceu que Howard saiu da Starbucks e abriu a sua própria cafeteria, pra ele testar aquela ideia que ele teve. Ele foi rejeitado por 242 investidores. Olha só. 242. Quantos nãos você tá desistindo? No primeiro não? No segundo não? Ele enfrentou 242 nãos. Até ele conseguir um investimento pra ele poder
poder aplicar, pra ele poder abrir a sua cafeteria. Resultado, foi um sucesso a ideia que ele teve, que é a que a gente conhece hoje, da cafeteria, porque ele acreditava que a Starbucks deveria ser um terceiro melhor lugar. O primeiro seria a casa, o segundo o trabalho e o terceiro um local onde você pudesse se conectar com as pessoas. 5 anos depois que ele abriu, ele comprou a Starbucks. E só pra vocês terem ideia, no ano de 2008, a Starbucks teve uma crise muito grande. Foram mais de 600 lojas fechadas e ainda assim ele não desistiu. Mesmo diante do medo, mesmo diante de tudo ali, daqueles resultados que ele estava vivendo, ele simplesmente treinou os baristas, porque ele acreditava que trazendo uma experiência melhor à Starbucks, ele ia conseguir trazer os clientes novamente. E hoje a gente já sabe o sucesso que é essa cafeteria. O Walt Disney, gente, o Walt Disney, ele chegou a abrir a sua empresa ali, né, de animação e tudo mais, e ele foi à falência. Ele foi à falência ao nível de que ele não tinha condições de sustentar. Ele chegou a dormir na rua, chegou a comer restos de comida porque não tinha condições. E com 40 dólares no bolso e a metade de um rolo de filme inacabável, ele foi pra Hollywood. Passou por diversas rejeições e quando ele conseguiu trabalhar em uma empresa ali de animação, ele fez o seu primeiro personagem, Oswald. Ele atingiu um sucesso muito grande, mas seu parceiro roubou os direitos desse personagem. Totalmente frustrado, precisava fazer um outro personagem. E foi daí que surgiu o Mickey Mouse. E junto à construção desse personagem, ele teve a seguinte ideia de que se tivesse um parque onde as pessoas pudessem viver os filmes desse personagem. Claramente, todo mundo achou uma loucura. É aquela coisa, né? Quando você tem uma ideia, nem todo mundo vai apoiar. Mas mesmo todo mundo achando louco, quando aplica que você dá certo, você é um gênio. Ele não desistiu. Inclusive, financiamentos que ele tentava fazer, as pessoas do banco diziam que isso era uma loucura, que isso não ia dar certo. Resumo, na sua abertura da Disneyland, ele tava analisando que chegariam 5 pessoas. Chegaram 28 mil. E uns anos depois, ele também conseguiu conquistar os seus direitos que ele tinha feito do Oswald lá no início. Uma terceira história incrível, Henry Ford. Henry Ford, ele não construiu o primeiro carro, mas Henry, desde novo, ele trabalhava como se fosse uma roça. E ele sempre via a dificuldade das pessoas com carroceria, sendo que trazer e levar todo o material de trabalho, a dificuldade que as famílias tinham referente àquilo. Com 12 anos, ele começou a trabalhar de aprendiz de mecânico. E ele simplesmente se apaixonou por essa questão. E na época de 1900, pessoas ricas que tinham acesso a um carro. Pra vocês terem ideia, trazendo para o valor de hoje, em média, era como se o carro custasse de 50 a 70 mil reais. Então, só pessoas de dinheiro que tinham acesso a carro. E Henry, ele queria fazer um modelo de carro mais acessível, simples terem acesso. E, claro, ninguém apoiou. Isso, ele já trabalhava numa empresa e ele trazia essa ideia da construção de um carro com um valor mais acessível para pessoas mais simples, mas as pessoas ninguém apoiava. Ele chegou ao ponto dele ser demitido da sua própria empresa. Os fundadores mandaram ele embora porque ele persistia na ideia, achava impossível. Mas Ford não desistiu e ele criou o modelo T. Foi um modelo de carro mais simples, considerando que os carros eram 50, 70. Ele conseguiu para 25 mil reais e com o tempo ele conseguiu reduzir a mão de obra, acelerar a produção, deixar tudo mais simples, barateou de uma forma que tinha qualidade, a ponto que o carro passou a custar R$4.500 e revolucionou a história dos automóveis na época, né? Até hoje. Antes do modelo T, gente, em média, 1% das pessoas que tinham carro. Tem ideia disso? Acho incrível que ele tinha um lema. Deixa eu ler esse lema aqui pra vocês. Construirei um carro para o grande público. O grande, o bastante para a família, mas para pequeno o suficiente para ser barato. Ele será tão acessível que qualquer homem de bom salário poderá comprá-lo e desfrutar em sua família a bênção de horas de prazer ao ar livre de Deus. Na época, na fábrica que ele tinha, ele chegou a aumentar $5 na época, que era muita coisa, para poder, como se fosse assim, dar mais condições aos funcionários que produziam os carros para eles terem direito a comprar o próprio carro. E todas essas pessoas, gente, vou falar uma coisa, existe um padrão de comportamento. Foram pessoas que elas sentiram medo, que elas passaram por dificuldades, elas passaram por aprovações, mas elas se mantiveram firmes na sua fé. E eu vou passar aqui pra vocês o básico, simples, que você pode estar começando a aplicar ainda hoje, que pode transformar a sua vida. A primeira são ações práticas para você estar desenvolvendo a sua mentalidade de fé. Uma delas, por exemplo, é a visualização. Você visualizar onde você quer chegar. Se você não tá vendo a obra pronta, como é que você sabe o que precisa ser feito para montar? Qual é a obra que você quer ver? Sabe? Vamos trazer assim, eu quero montar uma casa azul. Você tá visualizando essa casa azul como ela é? Não, a cor dela é azul, ela tem 2 janelas, então você sabe que você precisa comprar uma tinta azul, você sabe que precisa comprar
enxergar 2 janelas. Então, quando você vê a obra pronta, você sabe o que é que você precisa investir energia e tempo pra você tá construindo. Tem muita gente que quer muitas coisas, mas não parou nem pra visualizar o que é que elas querem. E se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Declarações positivas. Gente, eu tenho um livro de afirmações onde eu sempre, todos os dias, eu escrevo as coisas que eu quero vivenciar. Inclusive, eu escrevo como se eu já estivesse vivenciando. Estou vivendo os melhores momentos da minha vida, porque o nosso organismo, a nossa mente, ela não sabe diferenciar do real do imaginário. Então, quando você faz o seu corpo sentir coisas como se você já tivesse conquistado, isso trabalha a sua mente. E você vai enxergando e vai visualizando cada vez com mais clareza e vai sentindo cada vez mais confiança naquilo que você mesmo tá buscando. E entregue o controle. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Uma das coisas que sempre tá na minha oração é o seguinte, que eu posso fazer essa lista de afirmações, posso estar visualizando, posso estar querendo várias coisas, mas eu sempre entrego a Deus que eu quero que as coisas que se realizem estejam junto a dele. Eu sempre falo, Deus, se eu escrevi algo aqui, se eu tô desejando algo que não é da tua vontade, pode riscar, pode anular, porque eu quero estar onde tu está, sabe? Então isso é uma coisa que todos os dias eu peço a ele pra vocês terem ideia, porque nem sempre aquilo que a gente quer é necessariamente aquilo que a gente precisa, mas ainda assim a gente precisa externalizar isso, a gente precisa botar pra fora e enxergar com clareza onde você quer chegar. E agora me conta aqui se você já escutou algumas dessas 3 histórias incríveis ou se você já utilizou a sua fé pra superar desafios. E não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal pra você falar pro YouTube que você gostou desse conteúdo e pra você estar recebendo mais dele. Tenha um excelente dia, Deus abençoe e beijo!